para falar sobre essa disciplina, sobre como isso me afetou, digamos, nesse tempo, eu preciso também falar sobre as minhas experiências e sobre o meu TCC, porque foram a eles que eu me lembrava durante todo o tempo que a gente estava perpassando as discussões e pensando sobre essas questões. Primeiro, sobre a questão das interações e brincadeiras, né? Porque é o que é o que eu percebo muito dentro do IP Amarelo, onde eu fui bolsista, e também percebia dentro de uma turma de berçário no município onde eu trabalhei. Teve um dia em que as crianças do berçário pegaram os meus chinelos, vestiram os meus chinelos e estavam andando como se fossem dinossauros por dentro da sala, né? E que a partir disso, a partir da nossa observação, da gente conseguir ter a atenção de escutar o que é que estava acontecendo, a gente percebeu que eles estavam era brincando com a dificuldade de andar com um calçado tão grande, né? E que essa dificuldade ou esse interesse por isso que estava sendo essa sensação tão diferente gerou esse interesse por essa brincadeira e pelas outras que se seguiram, que a gente conseguiu planejar a partir disso. Isso é uma das possibilidades, por exemplo, que a gente pensa com bebês. A outra que aconteceu junto com os bebês foi a questão das casinhas. A gente produziu uma casinha de TNT, assim como no texto que eu estava lendo, que na hora eu dei risada de montão. E não durou um dia, porque eles se penduraram e foram abrir as portas para entrar, por exemplo, e derrubaram tudo. E aí depois a gente foi desenvolvendo melhor as casinhas e isso virou um projeto que foi inclusive premiado numa feira municipal. Depois a gente pode falar um pouco sobre a questão das experiências, que daí parte um pouco do que eu tenho estudado para o meu TCC, que é a questão que o Jorge La Roça traz, de que a experiência é algo da nossa vida, que muda a nossa vida, que nos atravessa e que faz as coisas serem diferentes. Portanto, ficar sentado atrás de uma classe escutando alguém por 4 horas diárias pode mudar a nossa vida, ok, mas muito mais se passa como uma prisão para o corpo. Então, talvez essa questão que a gente esteja falando da transição escolar seja tão complicada por causa disso. Na educação infantil, a gente já trabalha com a questão das interações e brincadeiras e pode-se experimentar e pode-se tirar as próprias conclusões a partir dos experimentos. E lá no ensino fundamental não se corta isso. E aí você tem que trabalhar com palavras, ou nem palavras, com letras e com números que não tem muito sentido muitas vezes e não geram interesse. Então, vem a ideia da que a gente conseguir observar o que é que está interessando essas crianças, essas pessoas, e começar a pensar um planejamento nesse sentido. Um planejamento que leve em conta os interesses e que, no meio dos interesses, vá inserindo os conteúdos que devem ser trabalhados. Então, por exemplo, na educação infantil, se eu tenho um grupo de crianças que se interessa por dinossauros, eu começo a trazer histórias sobre dinossauros, eu começo a estudar sobre e convidar eles para estudarem junto comigo sobre quem eram, o que aconteceu. E existe, aqui em Santa Maria ainda existe a possibilidade de visitar um museu de fósseis, não é? Que é aqui perto, não me lembro agora muito, não me recordo muito certo aonde. Que geraria muito, muito, muito interesse e a possibilidade de que a gente produzisse histórias, de que a gente produzisse registros em conjunto e aí trabalharia a cultura escrita, por exemplo, né? Eu chamei isso de enxertar conhecimento, no momento em que você pode colocar coisas que eles não gostam no meio de coisas que eles gostam e consegue trabalhar muito conteúdo nesse sentido. Mas isso não tem que ser mais importante do que as experiências que eles vivem e que atravessem todos os conteúdos que a gente estava trabalhando, inclusive as questões do início do semestre, quando a gente falava
de multiculturalismo, quando a gente falava das questões de racismo, que a gente tem que sim observar como é que se dão dentro das turmas e começar a falar sobre, né? No momento em que a gente perceba com que eles precisem entender por que é que o colega tem a pele mais escura, que foi algo que aconteceu na nossa turma. E que alguns colegas não queriam brincar com ele porque ele era diferente. Mas isso foi resolvido e aí eles começaram a entender que o colega simplesmente tinha um tom de pele diferente, assim como os outros também tinham tons de pele diferentes. E que isso não era ruim, na verdade era bom. Porque algumas histórias que a gente conseguiu trazer para trabalhar com eles mostravam que as pessoas evoluíam a partir das diferenças. O multiculturalismo é isso, né? É a possibilidade de que a gente entenda que as diferenças das pessoas fazem a gente ser melhor, ser mais, né? Penso que é isso, né? Demais observações virão após.